Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência no vídeo 152. Nós vamos na pergunta 156. Então nós estamos tratando a respeito da desencarnação, né? Nós já tratamos um pouquinho a respeito da reencarnação. E agora nós estamos tratando um pouquinho também da desencarnação. É óbvio que eu já comentei várias vezes, Luiz, né? Várias vezes não. Eu já disse várias vezes que o processo ele é muito complexo. A complexidade é muito grande. Então é impossível abarcar tudo de uma vez. Você entendeu? Então, nós estamos só dando uma pinceladinha. Então, olha a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Tem um motivo pelo qual Allan Kardec acrescenta esse "e". Tem um motivo. Esse motivo é um teste psicológico. Você pode não conseguir raciocinar como um maluco aqui. Até porque hoje eu ainda não tomei meu Gardenal, ainda não tomei meu Aldol, não tomei meu Gardenal ainda. Você entendeu? As últimas consultas eu não fui no psiquiatra. Se vê mesmo, né? Porque parece que eu estou assim indo contra o que Kardec deixou escrito. Mas não é contra. Kardec deixou certinho. Mas nós temos que raciocinar. Observe para você ver a pergunta. A separação definitiva da alma e do corpo. Esse "e" ele é inexistente. Por quê? Definitiva da alma e do corpo. Você entendeu? A separação definitiva da alma e do corpo. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Do jeito que está aqui, essa pergunta, do jeito que ela está aqui, colocada por Allan Kardec, leva a crer que o corpo ele possui sua individualidade e que a alma possui também a sua individualidade. O que nós sabemos que a alma ou o espírito, né, possui a sua individualidade. Mas a alma não possui sua individualidade. Até porque o corpo, aliás, o corpo não possui individualidade. Por quê? Porque o corpo depende da alma. Então, essa letra E, ela é uma pegadinha para nós raciocinarmos, para refletirmos.
Então nós temos que separar o joio do trigo. Allan Kardec deixou dessa forma para nós raciocinar. Nós não podemos ir comendo gato por lebre. Porque o certo seria assim, ó. A separação definitiva da alma do corpo. Você entendeu agora? A separação definitiva da alma do corpo. Porque é a alma que se separa definitiva do corpo. É isso que eu quero explicar. É a alma que se separa definitivamente do corpo. Agora você viu como está a pergunta? A separação definitiva da alma e do corpo. Tem alguma coisa que não está certa, mas está certo. Nós é que temos que raciocinar. Então tá. Da cessação completa da vida orgânica. Então, resposta. Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Então, na agonia, por isso que eu tenho dito que o indivíduo, ele não vê o momento do desencarne. Olha Allan Kardec aqui, olha aqui os bons espíritos explicando, ó. Algumas vezes, é óbvio que eles não generalizam, porque cada caso é um caso, já tem deixado o corpo. Então, sabe aquele momento em que, vamos assim, criar uma cena. A pessoa sofre um acidente. E ele ali, um traumatismo craniano. E ele ali está no chão, ali debatendo, você entendeu? E perdendo sangue excessivamente. Aí muitas pessoas pensam assim, ele está sofrendo, nesse momento ele está sofrendo demais. Porque olha quanto sangue, gente do céu, cadê o pessoal do socorro? Cadê? Pelo amor de Deus, ligamos para o pessoal do socorro, o pessoal do socorro não chegou até agora. Ele está sofrendo. Olha aqui que os bons espíritos respondem. Na agonia. Não é? E essa agonia não dá também só no acidente, não. Ela ocorre no infarto do miocárdio. Tem muitas pessoas que se infartam fulminantemente, fica naquela agonia ali e não vê. Mas você vai saber daqui a pouco por que ele não vê. Muitas pessoas sofrem AVC e fica ali no chão, caída, sabe? Debatendo naquela crise convulsiva. Muitos não vê. Olha só. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. Ei, gente, isso aqui é maravilhoso. Nada mais há ali que a vida orgânica. Olha só que interessante. A vida orgânica. Enquanto não se esvai a vida orgânica, aquele fluido orgânico, o fluido vital, enquanto não se esvai, o corpo fica ali debatendo, fica ali trêmulo, você entendeu? Ele fica ali naquela crise convulsiva, e sangue vai sangue jorrando.
E as pessoas ali em volta achando que aquele acidentado está sofrendo. Por exemplo, uma pessoa que leva um tiro ou uma pessoa que recebe uma facada. Agora vocês viram que os bons espíritos aqui disseram aqui, algumas vezes, quer dizer, cada caso é um caso, eles não generalizaram, que cada um sente de um jeito, de acordo com a evolução do espírito. De acordo com a evolução do espírito. Então, a pessoa que leva uma facada ou que leva um tiro, dependendo da evolução dele, dependendo da situação, dependendo da programação reencarnatória dele, ele ali caído no chão, em convulsão, e sangue jorrando pelo orifício da facada ou pelo orifício onde entrou o projétil, a alma já não se encontra ali mais. O choque é tão grande que desloca a alma do corpo, desloca. Não a desliga, mas desloca e a mantém num estado de choque, como se fosse um choque emocional. Ela fica num estado assim de êxtase. Ela fica num estado assim de letargia. A alma, naquele momento, ela não vê nada. Então aquele corpo pode permanecer ali no chão, em convulsão, umas 2 horas até o socorro chegar, que a alma não sente dor nenhum, ela não vê nada. Agora, cada caso é um caso, tá? Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, eu já presenciei isso, muitas pessoas têm o hábito de dizer isso, dizer assim, próximo àquela vítima, simbolicamente, porque ninguém é vítima, não existe bala perdida, não existe nada, mas tudo bem, vamos simplificar. Muitas pessoas presenciam um acidente e ali a pessoa caída no chão e o sangue jorrando, não é? O sangue está jorrando. E todo mundo chama o SAMU, os bombeiros. Só que tem alguns engraçadinhos que, por falta de conhecimento das leis divinas, depois de uma meia hora mais ou menos, por causa do trânsito, porque, gente, quando acionam o SAMU ou quando aciona o Corpo Bombeiro, eles dão prioridade 100% àquele chamado. Por isso que é uma covardia as ligações das pessoas anônimas passando trote. Isso é uma covardia. E quem faz trote para esses departamentos como o SAMU e como o Bombeiro e também para a polícia, esses perante a providência divina, eles já estão assinando o passaporte deles para ir para o umbral na hora que desencarnar. Porque estão praticando o mal, estão andando na contramão das leis divinas. Você entendeu? Mas tem uns engraçadinhos que, por falta de conhecimento das leis divinas, hora que o bombeiro chega, aquela pessoa, eles pegam aquela pessoa e levam a pessoa para o hospital. Depois vem a notícia de que aquela pessoa veio a óbito. Aí muitos engraçadinhos dizem assim, mas também, né? Morreu? É óbvio que essa pessoa ia morrer mesmo.
Porque o tempo que demorou para ser socorrido, o bombeiro demorou tantas horas, o SAMU demorou tantas horas, a polícia nem apareceu. Gente, não é nada disso. Nada acontece por acaso. Tudo está certo de acordo com a evolução do ser. Você entendeu? Aquele indivíduo tinha que passar por aquele processo. Então o SAMU agiu na hora certa, o bombeiro agiu na hora certa, o médico agiu corretamente, não existindo imprudência do SAMU e do bombeiro e nem imprudência médica. Não existe. Isso é ignorância, é falta de conhecimento da humanidade. E outra, durante aquele período que aquele corpo ficou ali estirado no asfalto, agonizando, ali a alma não sentiu dor nenhuma e não viu nada. Ali apenas existia reflexo da vida orgânica. O corpo mexia, o sangue jorrava, o coração batia por reflexo orgânico. Vamos um pouquinho além para você ver. Olha aqui. O homem já não tem consciência de si mesmo. Tá vendo? Perante aquela situação, o homem já não tem. O acidentado, ele já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. Só que esse sopro de vida orgânica faz parte do organismo fisiológico, que independe da alma, independe do perispírito. Eu não sei se vocês sabem. Existe concepção orgânica. Mas que isso, Luiz? Existe concepção orgânica. O que é a concepção orgânica? O espermatozoide, ele fecunda o óvulo e, por não existir ali o espírito e nem o perispírito para dar forma, né? Porque o perispírito é o modelador da forma. Como não existe ali o perispírito e o espírito para dar a forma àquele processo orgânico, porque até então a fecundação do espermatozoide no óvulo é orgânico. A parte espiritual é quando o espírito e o perispírito ali inserido pelos benfeitores espirituais, passam a comandar aquela parte orgânica que, interligado ao perispírito, se dá a forma quando as células começam a se reproduzirem rapidamente. Só que existe alguns tipos de transtornos psicológicos e emocionais. Gravidez aparente, gravidez psicológica, que a vontade da mulher é tão grande em ficar grávida que ocorre a fecundação do espermatozoide no óvulo e a vontade dela predomina
aquela fecundação, e ali começa organicamente, começa as células a se reproduzirem. Isso pode gerar até uma certa complicação assim para muitas pessoas que não entende. Mas eu tenho que dizer, eu não vou omitir isso. Só que as células obedecem o comando do cérebro da mãe, que é a vontade de ser mãe. Mas tem um porquê que ela, naquele processo, se encontra de demérito de vidas passadas. Então ela traz aquele demérito para o presente e aquele processo não deixa de ser uma prova e uma expiação para ela. Então ali ocorre, vamos dizer assim, gera-se o corpo, calma lá, gera-se o corpo físico sem a presença do perispírito e do espírito. Só que o corpo que eu estou dizendo não é o corpo físico modelado perfeito como se fosse o corpinho de uma criança. Não. Lá no útero da mãe vai gerar células e mais células e mais células e mais células, vai gerar uma massa gelatinosa uniforme. O que é uniforme? Vai gerar-se um corpo sem forma. Não vai ter braço, não vai ter perna, não vai ter cabeça, não vai ter tronco. Vai gerar apenas uma... Vou usar esse termo. Vai gerar apenas uma pelota como se fosse um tumor. Um ovoide, como se fosse um ovoide, um tumor. Você entendeu? Isso é orgânico. Agora, pelo fato de não existir o espírito, aquela forma, ela não consegue permanecer no útero da mãe mais que 3, 4 meses. Porque o que mantém o corpo da criança dentro do útero da mãe, o que dá forma é o perispírito e o que sustenta é o espírito. O perispírito é o modelador da forma. Então, todos os nossos membros se devem ao modelador da forma, que é o perispírito. Mas existe as gravidez psicológica. Você sabia disso? As gravidez orgânica. A célula, o óvulo e o espermatozoide, ali ele, se funde. Ocorre a concepção. Tchum. E as células começam a se reproduzir. Como não existe ali um modelador da forma, para dar forma àquelas células, elas vão se reproduzindo assim aleatoriamente. Você entendeu? Eu estou simplificando porque eu nem sei como que é esse nome, mas eu já presenciei isso. Até ficar uma forma assim uniforme, sem forma. Aí ocorre-se o aborto natural. Aí a mulher aborta aquela forma sem forma, né? E, no entanto, o médico, ela mesmo olha, o médico é capaz de olhar ali e dizer assim, é um aborto natural, porque observemos para ver, nem forma
física gerou, formou. Está tudo uniforme. Deu para você entender? Nós vamos continuar no próximo vídeo esse assunto.